Olá! Gente, o capítulo de ontem foi longo, né? O de hoje é curtinho, tá bom? Para compensar, tá? É o capítulo 15, tá bom? Voilà! Ça va aller? Não é exatamente confortável, mas, disse, algo constrangida, Agostinha, a estagiária do Diário de Notícias, o grande jornal tradicional de Portugal. Sim, respondeu Gregórios. Aquilo ia dar certo. E sentou-se no nicho obscuro com o equipamento para ler microfilmes. Agostinha, que lhe fora apresentada por um redator impaciente como estudante de história e de francês, não quis ir embora. Ele antes já tivera a impressão de que lá em cima, onde os telefones tocavam sem cessar e os monitores cintilavam, mais toleravam a sua presença do que necessitavam dela. O que está procurando? Perguntou ela. Quer dizer, isso não é da minha conta. Estou procurando o falecimento de um juiz, disse Gregórios. Estou buscando a notícia do suicídio de um juiz famoso no ano de 1954, no dia 9 de junho. Ele provavelmente se suicidou porque sofria do mal de Bechterew e não aguentava mais as dores de coluna. Mas também, quem sabe, por se sentir culpado porque continuou exercendo a profissão durante a ditadura, em vez de combater o regime injusto. Tinha 64 anos, ou seja, não faltava muito para a aposentadoria. Alguma coisa deve ter acontecido que lhe tornou impossível esperar mais tempo. Alguma coisa com a coluna e as dores, ou alguma coisa no tribunal. É o que quero descobrir. E por que quer descobrir isso? Pardon. Gregório sacou o livro de Prado e mandou que ela lesse. Por que, pai? Não te faças de importante. Costumavas dizer quando alguém se queixava de alguma coisa. Ficavas sentado na tua poltrona, na qual só tu podias te sentar, mais ninguém. A bengala entre as pernas magras, as mãos deformadas pelo reumatismo no botão prateado da bengala, a cabeça como sempre esticada para a frente. Meu Deus, se eu pudesse ao menos uma vez ver-te em posição ereta, de cabeça erguida, como correspondia ao teu orgulho. Só uma única vez. Mas a visão das costas curvadas, multiplicada por 1000, apagou qualquer outra lembrança. Não só isso, paralisou a força da imaginação. As muitas dores que tiveste de aguentar durante a tua vida conferiam autoridade à tua opinião, que era sempre igual. Ninguém ousava te contradizer. Não era só externamente, mesmo internamente a contradição era proibida. Embora nós, crianças, parodiássemos as tuas palavras, longe de ti havia ironia e risadas. E até mamãe, quando brigava conosco por causa disso, se traía às vezes com um sorriso sobre o qual nos lançávamos ávidos. Mas a libertação era apenas aparente. Era como a blasfêmia desamparada daqueles que temem a Deus. As tuas palavras eram lei. Eram lei até aquela manhã, quando caminhei para a escola, o coração apertado, a chuva açoitando o meu rosto. Por que não haveria de levar a sério esse aperto no coração, diante das escuras salas de aula e do estudo sem alegrias? Por que não deveria me importar com o fato de Maria João
me tratar como se eu nem existisse, se eu nem conseguia pensar em outras coisas? Porque as tuas dores e a serenidade que elas te conferiam deviam ser a medida de todas as coisas? Do ponto de vista da eternidade, dizias, às vezes, tudo isso perde importância. Saí da escola cheio de raiva e ciúmes do novo namorado de Maria João. Voltei para casa com passos firmes e depois do almoço sentei-me na poltrona diante da tua. Quero mudar de escola, disse com uma voz que soava mais firme do que era por dentro. Não aguento mais minha escola. Tu te dás muita importância, disseste, esfregando o botão prateado da bengala. A quem então devo dar importância, se não a mim mesmo? Perguntei. E o ponto de vista da eternidade? Este não existe. Um silêncio que ameaçava explodir preencheu o cômodo. Nunca acontecera nada parecido. Era inaudito, ainda mais sendo o teu filho predileto. Todos esperavam uma explosão, os teus gritos, mas nada disso aconteceu. Puseste as duas mãos no botão da bengala. No rosto de mamãe apareceu uma expressão que eu nunca vira igual. Dava para entender, pensei mais tarde, porque ela se casou contigo. Tu te levantaste sem dizer uma só palavra. Apenas se ouviu um leve gemido de dor. Não apareceste para o jantar. Isso jamais acontecera antes naquela família. Quando no dia seguinte sentei-me à mesa do almoço, tu me olhaste calmamente e um pouco triste. Em que outra escola estás pensando? Maria João me oferecera uma laranja no intervalo. Está tudo resolvido, disse eu. Como distinguir entre um sentimento que se deve levar a sério e um mero capricho? Por que, papai, não falaste comigo antes de fazê-lo? Para que eu ao menos soubesse por que tu o fizeste. Compreendo, disse Agostinha, e depois começou a procurar nas fichas a notícia da morte do juiz Prado. 1954, o ano da censura mais severa, disse Agostinha. Disso eu entendo. A censura à imprensa foi o meu tema na licenciatura. Aquilo que o diário traz não é necessariamente a verdade, menos ainda em se tratando de um suicídio político. A primeira coisa que encontraram foi o anúncio do falecimento no dia 11 de junho. Agostinho achou que, para as circunstâncias de Portugal da época, ele era muito sucinto, tão sucinto que parecia um grito mudo. Faleceu. Gregórios conhecia esta palavra do cemitério. Amor, recordação, expressões breves, rituais. Abaixo, os nomes dos familiares mais íntimos. Maria Piedade, Reis de Prado, Amadeu, Adriana, Rita, o endereço, o nome da igreja em que seria rezada a missa, nada mais. Rita seria a Melody, a quem João essa se referira? Procuraram outra notícia. Não havia nada na primeira semana depois do dia 9 de junho. Não. Vamos continuar, disse Agostinha, quando Gregórios quis desistir. A notícia saiu no dia 20 de junho, bem atrás, no noticiário local. Opa. O Ministério da Justiça informou hoje
que Alexandre Horácio de Almeida Prado, que serviu ao Supremo Tribunal como magnífico juiz durante muitos anos, morreu semana passada em decorrência de uma longa enfermidade. Ao lado, um retrato do juiz, surpreendentemente grande. O tamanho da foto não combinava com a notícia sucinta. Um rosto severo, com óculos e aro, barbicha e bigodes, uma testa alta, não menos do que a do seu filho, cabelos grisalhos, porém ainda cheios, colarinho alto, gravata preta, uma mão muito alva apoiando o queixo. Todo o resto se perdia no fundo escuro. Uma fotografia tirada por alguém muito habilidoso, nem traço de martírio da coluna encurvada, nenhum indício do reumatismo nas mãos. Cabeça e mão surgiam fantasmagoricamente na escuridão, brancas e autoritárias. Opiniões contrárias eram impossíveis. Uma imagem que podia dominar e envenenar com sua autoridade sufocante um apartamento, uma casa inteira. Um juiz que não poderia ter se tornado nenhuma outra coisa senão juiz. Um homem de uma severidade férrea, de uma consequência pétrea, também em relação a si mesmo. Um homem que se condenaria a si próprio caso errasse. Um homem que geralmente não conseguia sorrir. Um homem que tinha algo em comum com Antônio de Oliveira Salazar. Não a sua crueldade, não o seu fanatismo, não a sua ambição e o seu desejo de poder, mas sim a rigidez, a falta de cuidados consigo próprio. Teria sido por isto que ele servira tanto tempo àquele homem de preto com o rosto tenso por baixo do chapéu coco? E será que, no fim, ele não conseguira se desculpar de também ter estimulado a crueldade? Uma crueldade que se podia ver nas mãos trêmulas de João Essa, mãos que tinham tocado Schubert no piano, falecido em decorrência de uma longa enfermidade. Gregório sentiu como fervia de raiva. Isso não é nada, disse Agostinha. Não é nada comparado com tudo o que já vi em termos de falsificação e mentiras surdas. No caminho para cima, Gregório perguntou-lhe pela rua indicada no anúncio de falecimento. Notou que ela adoraria tê-lo acompanhado e ficou contente por precisarem dela na redação agora. O Senhor se apropriou tanto da história dessa família, disse ela, depois que já haviam se despedido. Isto é estranho, você acha? É estranho, muito estranho. Até para mim é estranho. Eu falei que ia ser curtinho o capítulo. Acabou. Mas assim, ó, vamos aproveitar um tempinho aí no final para pedir para vocês curtirem, deixarem o like, né? Deixarem um comentário, como que vocês estão saboreando essa história de tantos mistérios, tantas indagações, não é? Tanta dor e sofrimento também. Nossa. Se vocês estão gostando, peço mais uma vez para vocês divulgarem o canal. O canal precisa crescer.
E só assim, com muita divulgação, a gente angariando novos seguidores, é que o canal cresce, porque aí o YouTube vai constatar que o canal tem boa aceitação e começa a divulgar mais o canal, tá bom? Então, é isso que eu peço, tá? Até amanhã, com um novo capítulo.